Tá me incomodando, real. E essa mesa não tem nada de imparcial, não. É uma mesa extremamente parcial. Hoje duas pessoas estão me atacando e eu tô aqui sozinho. Aí eu começo a ficar nervoso aqui. Eu saio, mano, eu saio. O que eu fiz? Você tá ligado? O Machãozão, você tá muito molezinho. Tá molinho. Ai, me atacando. Vai te lascar, rapaz. Eu não fiz nada. Não, mas gente, eu não vou conseguir fazer o programa desse jeito. Você vai fugir? Eu não vou conseguir. O Machão vai fugir. Meu primeiro É mole, hein? É mole, hein, Machão? Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o empresário Ivo Cos agredindo sua esposa, a cirurgiã dentista Júlia Cos, em uma rua na zona norte, na zona sul aqui de São Paulo, mais propriamente dito ali em Pinheiros, bairro residencial que eles habitavam. Nas imagens é possível ver a vítima sentada na calçada quando o homem em pé puxa ela pelo braço e acerta um soco em seu rosto. Covardia. Uma terceira pessoa, que seria um vigilante, assiste a cena e ajuda Ivo a carregar Júlia. Nas redes sociais, a mulher afirma estar em estado de choque e diz temer pela sua própria vida. Olha só, agressões sofridas, que não deve ter sido a primeira vez. Guipa, é uma bandeira que você levanta, né? Então, manda ver. Cara, eu conversei com o advogado de defesa, que me trouxe algumas informações depois do caso que me deixaram bem chateado. Primeiro, em relação à posição por parte da Delegacia da Mulher. Quando o advogado chega com a vítima, uma delegada e uma assistente social, uma escrivã, receberam o advogado e receberam a vítima e trataram com desprezo absurdo, segundo o relato do próprio advogado de defesa. Segundo ponto, enquadraram esse vagabundo desse Ivo, que é um cara poderosíssimo, talvez por isso enquadraram dessa maneira, com uma pena extremamente branda. Colocaram como múltipla agressão. E, na verdade, ele tinha que ser colocado na questão de tentativa de feminicídio. Porque se você coloca como agressão, você não tem uma pena tão firme. Agora, como tentativa de feminicídio, seria uma pena muito maior. E isso não aconteceu. Então, acho que o grande ponto a ser ressaltado é aqui. Primeiro, a gente precisa trabalhar a cabeça dos homens que não existe a menor possibilidade, independentemente do que aconteça, de você levantar a mão para uma mulher como esse cidadão fez. Segundo ponto, leis mais fortes para essa questão do feminicídio, que para muitos não existe o feminicídio, mas na minha concepção existe e precisa ser combatido. As mulheres gritam por socorro e o homem de verdade tem que pegar e entrar na frente dessa batalha e brigar pela mulher, que hoje ela precisa de alguém para tomar frente e bater de frente com esses caras que hoje estão atacando as mulheres aí de forma violenta. Sobre esse assunto, nós temos um vídeo, tá? Não tem áudio, mas vamos analisar o vídeo, porque eu vou colocar uma questão aqui muito importante. Bora lá, vamos dar uma olhada no vídeo. Ó, esse vigilante passa pela rua, tá? O rapaz está em pé ali, passa uma viatura aquelas de vigilância de rua, sabe? Patrimonial. E aí o rapaz está ali, a mulher está na calçada. O que deveria ter sido feito nesse momento? Qual a responsabilidade desse guarda aí, desse guarda patrimonial? Ele deveria ter parado a sua viatura ali, ter prestado socorro para essa mulher? Foi omisso na sua conduta? E detalhe, tá? Detalhe. Foi na frente da casa do empresário. Isso é a mulher sendo agredida. A mulher sentada ali e vai chegar. Tá vendo o terceiro homem ali, ó? Ali, dizem, segundo as fontes aí, o que já foi noticiado também, que esse rapaz trata-se de um vigilante da rua também. Trata-se de um vigilante da rua que estava vendo tudo. É aquela máxima, Lucas Pavanato, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque nós estamos vendo uma cena aí absurda de omissão de socorro. De uma omissão. Uma mulher que estava sendo espancada na calçada, passa ali o carro da vigilante, da segurança patrimonial, não faz nada, e o suposto vigilante dali do quarteirão não faz nada. Ajuda ainda o moço a carregar a vítima para dentro da casa. É um absurdo. Absurdo total, e isso tem muito a ver com a redução do papel do homem na sociedade, né? O homem, ele tem, por meio de ideologias como o feminismo, ele tem sido desmasculinizado, então, características que podem ser tanto positivas quanto negativas dos homens. Por exemplo, muitas vezes a vocação que o homem tem para esportes de luta, o interesse e, às vezes, a forma de ser um pouco mais agressivo, de ser um pouco mais forte, de gostar. Quando você vai ver as preferências, os gostos, geralmente o homem gosta de assistir filmes que muitas vezes têm até violência, etc. Tudo isso faz parte da nossa biologia, inclusive. O homem é assim, só que daí a esquerda trata isso, essa postura altiva dos homens, como se fosse algo negativo.
Então, homem ser macho, homem ter coragem, homem muitas vezes ser pujante, ter coragem pra falar alto quando necessário, pra se posicionar quando necessário, virou sinônimo de machismo. É um machismo. Quando o Abel Ferreira, lá o técnico do Palmeiras, chuta o microfone, vai lá a Lacombe e ela vai lá falar, não, ele tá sendo machista, ele reflete a machosfera, reflete as características negativas da sociedade. Por quê? Porque eles querem desmasculinizar o homem, até porque eles não podem admitir que existem diferenças de sexo, tanto sexo masculino quanto feminino, e essas diferenças que a biologia implica, elas são fundamentais para definir os papéis sociais. Eles não podem admitir isso. Então, o que acontece? Os homens, hoje em dia, são frouxos. Não tem coragem. Quando você precisa que um homem se posicione e defenda uma mulher numa situação de vulnerabilidade, ele não tem coragem, ele não faz o papel dele. Ele age com covardia. Então, assim, é óbvio que um dos papéis fundamentais do homem é proteger a mulher, é proteger crianças, é proteger o ser mais vulnerável. Por isso, nós temos mais testosterona, por isso nós temos mais força física que uma mulher, em regra, em geral. Exatamente por isso, porque é uma característica física. Quando você volta para os homens primitivos, o que acontecia? O homem protegia o lar, o homem resguardava a sua família, o homem ia caçar, o homem ia trazer o sustento. Então isso é um papel que está intimamente ligado à biologia humana e que a esquerda descarta. A esquerda coloca, são todos iguais. Não são. Não são. Em termos biológicos e absolutos, não são. Não existe igualdade absoluta. Então, assim, é isso que a gente precisa resgatar, ao meu ver. A gente precisa resgatar na sociedade, isso é muito mais cultural do que político, o papel do homem enquanto homem, o papel do homem como protetor, o papel do homem como aquele que vai se sacrificar pelo outro. Cujo exemplo maior é Jesus Cristo, que se sacrificou por toda a humanidade. Adriles, o Guipa levantou uma questão aqui, da questão da tentativa de feminicídio, no boletim de ocorrência lavrado ali pelo delegado. A natureza do crime foi lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, e ameaça no artigo 147 do Código Penal. Embutido isso, a violência doméstica, né? Mas não seria uma tentativa de feminicídio, realmente? Vamos lá, aí tem uma questão conceitual que a gente tem que declarar. Não existe feminicídio. Existe homicídio, existe gente covarde, existe assassino, existe estuprador. Feminicídio é o quê? Alguém tá batendo numa mulher porque ela é mulher. Isso não existe, tá? Eventualmente esse cara bateu nessa mulher, como alguns homens, ou muitos homens batem em mulheres, porque são canalhas, porque são covardes. Assim como batem em mulheres, podem bater, em geral, batem numa criança, batem numa pessoa mais fraca. Isso é covardia, isso não é um machismo estrutural e atávico. Esse homem específico é um cara escroto, é um cara canalha, é um cara que é um verme que deveria ser preso. E para coibir esse tipo de coisa, você tem que ter leis mais duras. É só a esquerda votar para aumento de pena para estuprador, aumento de pena para quem violenta as mulheres, aumento de pena para quem assedia uma mulher, e esteja comprovado. Comprovadamente, o feminicídio, ele é uma abstração que a esquerda usa para atacar homens. E que existe outro problema que talvez só eu fale sobre isso praticamente, acho que o Pavanato toca no assunto também, que são a questão das falsas denúncias de mulheres contra vários homens, que isso não sequer vem à tona, vem à mídia. Esse caso vem à mídia e deve vir à mídia. É uma mulher que foi espancada, que foi humilhada, que foi massacrada por um verme. E ele não fez isso porque ela é mulher, ele fez isso porque ele é um canalha. Assim como uma mulher que eventualmente mata os pais a pauladas, como a Suzane von Richthofen, ou como uma mulher que picota o seu marido, dá um tiro na cabeça do seu marido, como Elise Matsunaga, não é uma mulher que mata um homem por ele ser um homem, mata porque é uma sociopata. Meu caro Guipa, o sujeito espancou essa mulher, esse empresário, esse vagabundo, matou porque ele é um sociopata. Ninguém que é normal espanca uma mulher até quebrar os dentes e o nariz de uma mulher. Não é porque ele é um cara que eventualmente não gosta de mulher, porque eventualmente existe um machismo estrutural. 99,999% dos homens no Brasil são pacíficos, são ordeiros, são familiares. Você não pode estruturar uma ínfima minoria de criminosos e colocar no Brasil inteiro a taxa de machismo estrutural, que isso é uma artimanha da esquerda. Então o feminicídio não existe. Existe crime contra mulher e contra homem. Esse é um crime contra a mulher que deve ser devidamente punido. Fala, senão você vai ficar bufando aí, igual... Guilherme, Vamos lá. Primeiro quem tá bufando e fazendo piadinha quando eu vou falar é você, Adriles. Você e se você fizer de novo, filho, eu vou me retirar do programa. Mas deixa ele se falar. você fizer de novo, Adriles. Se você fizer de novo, toda vez que eu vou falar, você fica fazendo assim no microfone. Eu tô vendo, irmão. Interjeição é proibido. Eu tô vendo, claro que é. Poxa, o cara não pode fazer
expressão facial que você tá chora, muito- pô. você tá Eu vou muito dar minha opinião e sensível. vou embora, tá? Que Só vai isso? ser a sua opinião. Bom, vamos lá. Isso, Ah, Adriles. primeiro, vamos lá. Ofendeu Mas deixa eu ele que tô terminar de fazendo Deixa ele falar, terminar aí. Adriles. Você, Adriles, vamos lá. Gui, deixa eu só falar de novo. Corta em mim aqui, ó. Adriles, você falou e ele não te interrompeu. Aí toda vez que ele vai falar, você interrompe. Ele tá falando de mim. Tudo bem, mas ele não tava falando de você, ele só te deu uma resposta Eu porque você estou te citou ele. ofendendo. Você Mas peraí, citou mas- ele, Adriles. Eu Você não citei ele. você Eu fiz uma citou interjeição. Eu fiz assim, ó. uma interjeição, você citou ele. Você Interjeição falou, é Guipa. citação, não é não. Não, tudo bem, Bom, mas deixa ele terminar de vai lá, falar, por fala lá, favor. meu filho. Vamos Vai lá, a maior prova de que existe o machismo estrutural é que o crime aconteceu, ou o ataque à mulher aconteceu, depois de ela ter se metido em uma reunião de negócios do marido. Ela foi ao restaurante, em uma reunião de negócios do marido, onde, segundo o marido, só homens poderiam falar a respeito, e ela se meteu na situação, fez uma colocação que não foi uma colocação que, segundo esse machista imbecil, foi pertinente, e ele simplesmente começou a agredi-la com palavras e depois agrediu ela fisicamente. Então isso é a maior prova de que sim, existe o machismo dentro da sociedade e a gente precisa combater isso. Em relação ao que foi citado pelo colega aqui da mesa, em relação à falsa denúncia, hoje o órgão que cuida da segurança pública do nosso país tem como principal trabalho em relação a minimizar essa violência contra a mulher a não notificação dos casos, quando a mulher não vai à delegacia. Existe falsa denúncia? Existe, mas hoje o grande medo dos responsáveis pela nossa segurança não é a falsa denúncia para coibir isso, e sim o trabalho para que a mulher vá, tenha coragem de ir até uma delegacia, fazer uma denúncia, se posicionar a respeito do assunto, ter de repente um respaldo por parte da delegada que vai receber, da escrivã que vai receber. Esse caso que a gente está citando é o caso que uma mulher foi agredida pelo marido, foi com a advogada até a delegacia e duas mulheres, tanto a escrivã quanto a delegada, trataram como se nada e não colocaram o crime como tentativa de feminicídio. Então a maior prova de que existe sim o machismo é isso, e hoje o trabalho que se faz em relação a coibir a violência contra a mulher não é a questão da falsa denúncia, que sim existe, precisa ser coibido, mas o medo da mulher de ir até uma delegacia e não conseguir fazer uma denúncia e botar o cara atrás das grades. Bom, acho que todos deram a sua opinião, foi muito importante eu escutar. Eu acho que a gente está aqui numa mesa democrática. Eu posso fazer só um complemento? Negativo, não é Posso uma fazer mesa um complemento? democrática, só Posso deixando fazer um claro. complemento? Pode, por favor. O complemento é o seguinte: a lei do feminicídio ela é uma lei que ela tem diversos problemas. A terminologia ela é um problema, mas também uma mulher, por exemplo, fora de um contexto de um relacionamento, que ela é agredida por um homem. Não, ela não é condenada pela lei, que é morta por um homem, aliás, ela não é condenada pela lei do feminicídio. Ou seja, somente uma mulher dentro do contexto doméstico que é morta tem sim uma condenação pro seu marido no contexto do feminicídio. O que é um absurdo. Porque pra mim a vantagem física existe tanto do marido que comete violência contra a sua mulher dentro de casa, quanto do marido que comete fora de casa a violência. Então por que a lei ela simplesmente faz esse recorte? Isso não existe, esse Isso recorte. acontece exatamente por quê? Esse recorte não é verdadeiro. Isso acontece exatamente por quê? É loucura. Porque é exatamente isso, pô. Mas não é esse. Não É exatamente isso. Não é. É Feminicídio- sim, se o você não feminicídio- estiver no contexto doméstico, Bom, você você não quer que é eu te fale- condenado por Você feminicídio. quer que eu te fale uma simples. boa? Eu vou te falar. A lei foi criada em 2015. De 2015 a 2023, realmente, eram só casos que aconteceram dentro de casa, dentro dos lares. Porém, desde 2023 até 2026, existe um estudo por parte da polícia que investiga esses casos, que já deixou muito claro, até por aval do governo, para que casos de feminicídio acontecesse também, ou fosse apontado também, fora dos lares. Então, essa informação sua, ela não é verdadeira, Pavarato, desculpa. Podem pesquisar, a maior parte dos Bom. casos, olhem pra jurisprudência, sempre a condenação é no contexto doméstico. Perfeito. Não é fora do contexto doméstico. E tem outro problema ainda. Se for o contrário, Arremata. se a mulher usar de covardia pra matar um homem, não incorre na mesma pena. Ou seja, a vida do violência homem da vale mesma menos do que a forma. vida da mulher. Exatamente. Isso é um O problema absurdo. do Vamos feminicídio é continuar esse. nesse Ele contexto. aumenta a pena de um homem contra a mulher, Vamos- mulher que mata homem. Vamos Tá de continuar boa. nesse contexto, É. trazendo um universo feminino, e eu quero a opinião de vocês, e Gui, eu vou começar com você, assim. Olha só, a Confederação Brasileira de Vôlei aderiu à política do Comitê Olímpico Internacional que bane mulheres trans do esporte. A oposta, a Tiffany Abreu, do Osasco, se pronunciou pela primeira vez e chamou de retrocesso a decisão, afirmando que a entidade está tirando tudo o que ela possui e que a medida afeta o clube, a torcida, patrocinadores e fere os direitos de pessoas trans. Tiffany disse ainda que não se calará e continuará lutando para derrubar a decisão. Devo lembrar que a Tiffany tem 42 anos hoje, tá? Ela jogou na Liga Masculina,
até os seus 29 anos. Guilherme Palese, Guipa, sua Bom, opinião. vamos lá. Eu acho que existem casos e casos. Eu acho que a generalização ela é burra. E quando a pessoa simplesmente generaliza um caso como esse, que é um caso que precisa ser investigado, estudado, enfim, mostra que tem. Bom, ele tá me interrompendo toda vez, ô Rodolfo. Eu tô falando sério, mano. tentando, Tá me mas eu- incomodando mas eu real. tô E tentando. essa mesa não Não, tem mas nada de imparcial, não. para É uma com mesa isso. extremamente parcial. Falei, Onde mas- duas pessoas estão me atacando e eu tô aqui sozinho. Mas eu Aí eu falei, começo a ficar o que nervoso eu aqui. fiz? Eu saio, mano, eu saio. O que eu Mano, você fiz? tá ligado? Aí você vai falar que eu tô errado. isso é uma Como você sempre intervenção, faz. tudo, mas vamos Eu tô dar- falando vamos sério. dar- Ah, você tá muito mole, hein? Não, peraí. Com o machãozão você tá muito Eu tô muito molezinho, tá mole. molinho. Aí, ó. Ai, me Ó, ó, atacando. Ah, ó, vai ó, te ó, lascar, ó, rapaz. Eu não fiz nada. Não, mas gente, eu não vou Vai conseguir- fugir, eu não vou Guipa? conseguir fazer o programa desse jeito. Você vai fugir? Eu não vou conseguir. Ah, Embora que eu falei, não faz isso. O machão vai Guipa. fugir. Meu primeiro programa, você foi O tão machão vai especial. fugir. Cara, mas eu falei, Ó, isso é uma fugiu. fujão. Você não escuta. É mole, hein? Peraí, É ué. mole, hein, machão? Para com isso, cara, É mole, por hein? favor. Para com isso. É por mole, favor. hein? Fiz Ó, uma fujão. intervenção, não é uma Fecha a fujão, câmera, machão. fecha a câmera aqui em mim, É o por favor. fujão. Fecha a câmera aqui em mim, por favor. Você que está nos assistindo, eu quero pedir mil Eu quero desculpas. correr do debate. Eu quero pedir mil desculpas para vocês. Não. Nós temos o espaço aberto para todos. É lamentável isso que esteja acontecendo, tá? São 3 lugares aqui para convidados. Hein? Joga na câmera aberta, por favor, porque aqui são 3 lugares aqui. São 3 lugares aqui. Hein? Você que está nos assistindo, nós aqui estamos já calejados nas questões de debate, tá? O debate acontece assim. Vocês estão acostumados a ver, sabe como é que funciona. Teve até cadeirada em um debate. Tá? Esse aqui tá até morno. Na verdade, tá morno. Essa é a grande questão. Tá? Então eu só peço desculpas pra vocês, mas eu não vou ficar chorando leite derramado. Peço desculpas, tem situação que a gente não consegue controlar. E eu vou seguir aqui Eu vou seguir aqui com o programa. Adriles. Eu vou só falar uma coisa pra você. Mas toda hora você fala uma coisa Não, pra mim. uma coisa pra Mas, você. imagina a minha Eu não teria responsabilidade. problemas. Eu vou te falar uma coisa que você vai gostar. Eu não teria problemas Vamos lá, em pedir Adriles, desculpas pra corta pro você, Adriles. pro Pavanato, ou até pro Guipa, se eu tivesse feito alguma coisa errada. Eu fiz uma interjeição. Eu fiz, hã? Isso é uma interrupção? Isso é uma falta de respeito? Eu fui chamar de vez. Não, O cara falou, o "Você Guipa é outro, muito outro." mole. Desculpa, ele fugiu porque ele foi covarde. Tá, nós não Porque vamos ele não falar foi. dele aqui, porque Eu ele não tá falo, mais. eu Mas não, falo, ele foi não tá covarde. mais. Adriles, Porra, falar, Adriles. o cara vai embora? Olha só. Ah, tá de brincadeira. É que é muito difícil a gente tentar controlar, mas vamos Tá, seguir, tá tá? bom, vamos lá. Vamos seguir. Eu só acho uma falta de respeito comigo, porque eu estou na minha estreia Mas não aqui, foi nossa. e eu chamei com tanto carinho, É. mas eu não posso fazer nada, eu só posso dar seguimento